Muito boa noite, Bezat Hashem. A primeira coisa que eu tenho que falar é que bom estar de volta, né? Depois de um período de férias. Vamos lá. Uma vez eu fui num escritório grande e na porta do escritório tinha um quadro e tinha a missão da empresa. Mission Statement, né? Que se fala em inglês, né? A missão. Missão, na verdade, é a bússola da empresa, vamos chamar assim de alguma forma ou outra, é onde tudo que a gente faz tem que estar direcionado para o norte. Qual que é o nosso norte empresa? Então, cada empresa tem alguma missão. No fundo, a missão das empresas provavelmente é fazer dinheiro, né? Mas, entre uma linha e outra, eles têm alguma missão e com isso ter o sucesso da empresa. O mundo também tem alguma missão. Quando Hashem criou o mundo com alguma missão. E certeza, Bnei Israel, nosso povo também tem uma missão. A pergunta é, qual que é a missão quer dizer, obviamente nos olhos de Hashem, qual que é o mission statement, a missão que Hashem espera que nós, Yehudim, tenhamos nesse mundo? O que Hashem espera no macro, nós como pessoas, que missão que nós temos para fazer? E olha que interessante, como que nós na prática podemos participar disso? O que a gente precisa fazer para participar dessa missão? Bom, fazer uma pergunta para vocês. Na verdade a história é famosa, mas os detalhes nem tanto. Eu vi algo esse ano espetacular, nunca tinha visto. E quando eu vi isso, num livro que mencionou esse outro livro que eu vou falar para vocês, eu falei, não pode ser. Eu fiquei procurando no computador, num programa que tem muitos livros de Torá, até achar o livro, até achar esse pedaço do livro que não foi fácil. E tem uma pergunta, pessoal, espetacular, nunca tinha visto, e uma resposta muito forte para a gente. A Parashá de sempre, com uma lição que a gente nunca tinha visto. Vamos lá. Parashat Vaera, Sefer Shemot, obviamente. Hashem fala para Moshe Rabbeinu algumas frases, algumas diretrizes um pouco confusas, que vão ajudar a gente a entender qual que é a nossa missão. É o seguinte, Hashem falou para o Paró o seguinte, olha, para Moshe Rabbeinu, melhor dizendo, eu te escolhi, você, Moshe Rabbeinu, tem 80 anos de idade, e Aharon 83, para ir salvar o povo do Egito, tirar eles da escravidão. Tá bom, o que eu faço, Hashem? Como é que eu vou? Eu vou lá. São milhões de empregados, na mão de uma pessoa inteligente, super capaz, apesar que era Rashá, mas ele era muito inteligente e capaz, chamado Faraó. O que eu preciso fazer? Como eu vou me apresentar? O que eu vou falar para ele? Qual vai ser o plano de ação? Hashem fala, não se preocupa. É o seguinte, eu vou te dar uma diretriz, Moshe Rabbeinu, para você falar com o Paró. Vani ekshet lev Paró. Eu vou endurecer o coração do Paró. E aí eu pulo algumas palavras no Pasuk em Parashat Vaera. Velo ishma lechem Paró. E não se preocupa, o Paró não vai escutar vocês. Na hora que eu comecei a ler esse passo, eu falei, como assim? Eu não entendi, de novo. É a mesma Torá, vai lá, mas não se preocupa que eu vou endurecer o coração do Paró, ele vai ficar insensível, ele não vai te escutar, e depois eu vou tirar o povo do Egito. Legal. Então, vamos voltar de novo como se fosse a primeira vez. Hashem estava convencendo Moshe Rabbeinu a fazer o quê, pessoal? Aí virá o líder que vai tirar o povo Yehudi, o judeu, do Egito. Que jeito mais estranho de convencer. Olha, eu vou endurecer o coração do Paró, não vai adiantar nada o que você vai falar, mas eu quero te convencer. Mas que tipo de convencer é esse? Qual é a missão de Moshe Rabbeinu? Olha que interessante. Aí Moshe Rabbeinu falou, mas Hashem, ainda mais depois de ter escutado isso, não é exatamente gago a tradução, eu tenho uma dificuldade de fala, não está escrito em nenhum lugar na Torá gago, está escrito dificuldade de fala, seja lá o que isso quer dizer. Eu tenho alguma dificuldade na minha dicção, eu não sou um bom orador, disse Moshe Rabbeinu para Hashem. Hashem falou para ele, não se preocupa, eu vou tirar o povo do Egito, porque o Paró não vai querer deixar de qualquer jeito, e você não vai precisar fazer quase que nada. Ou seja, parece que Hashem está falando para Moshe Rabbeinu, a sua missão vai ser Le petite marionnette, não é isso? Muppet Shows.
O que Moshe Rabbeinu vai fazer? Nada. Tudo que você fizer, Moshe Rabbeinu não vai ter êxito. Porque quem vai tirar o povo do Egito sou eu. O fato é que Paró nunca vai deixar o povo sair, ainda mais com o coração duro. Eu sei que ele não vai deixar. Eu vou tirar o povo. Tá bom. Rashi fala sobre esse passuco. Pessoal, só traduzir o Rashi para vocês. Algo, de novo, é a mesma Torá, mas é incrível. Hashem fala o seguinte. Olha, quando Hashem falou, eu vou endurecer o coração do faraó, o Rashi diz no mesmo passuco em Parashat Verá o seguinte: eu estou ciente que o faraó não vai fazer tchuvá. Ele não vai se arrepender de ter escravizado o povo. E a tchuvá que ele fizer, se ele for fazer, não é algo verdadeiro. Então, por isso, disse Hashem, eu endureci o coração do faraó para poder mandar as 10 pragas para o povo sair. Só prestem atenção, de novo. O Rashi fala para a gente o seguinte: eu sei que o faraó nunca vai fazer tchuvá. Ele não vai fazer tchuvá de qualquer jeito. Então, o que eu, Hashem, dizendo fiz, contando para Moshe Rabbeinu, endureci o coração dele para ele durar mais tempo e eu poder fazer mais milagres para o mundo e para os Eudim. A pergunta que tem aqui, que pula do Rashi, é a seguinte: por que Hashem endureceu o coração do faraó? Se de qualquer jeito, o Rashi fala, eu sei que o faraó não vai fazer tchuvá, uma tchuvá completa, ele não vai fazer uma tchuvá que eu, Hashem, estou esperando, mesmo se eu não endurecer o coração dele. Então a pergunta óbvia de $1 milhão é, por que Hashem endureceu o coração do faraó? O Rashi fala, olha, eu sei que eles não vão fazer tchuvá de qualquer jeito, o faraó nunca vai fazer tchuvá verdadeira, mas eu endureci o coração dele para mandar as 10 makot. Mas para quem endureceu o coração, de qualquer jeito, ele não vai fazer tchuvá. Então dá as 10 makot se ele endureceu o coração. Essa pergunta, quem faz para a gente foi um Rav, que ele foi rabino primeiro em Praga, e depois, em 1600, ele foi primeiro rabino, melhor dizendo, em Frankfurt, depois ele virou Rav de Praga, mais ou menos em 1600, tá bom? O nome dele, a gente costuma chamar ele de Shla HaKadosh. Shnei Luchot HaBrit é o nome do livro dele, esse não é o nome dele, tá bom? Mas ele é conhecido pelo nome do livro dele, ele morou em Tzfat, e no fim da vida dele foi enterrado em Tveria, perto da onde está enterrado o Rambam, Maimonides. Shla HaKadosh faz a pergunta, diz Shla, puxa vida, o que a gente endureceu o coração? Se de qualquer jeito o faraó não vai fazer uma tchuvá, Hashem sabe, que vai convencer Hashem, não vai ser uma tchuvá completa, então não endurece o coração dele de qualquer jeito, e o faraó, e Moshe Rabbeinu vai poder lidar com ele. Não, eu vou endurecer o coração dele, mas para quê? Pergunta o Shla HaKadosh. Mas para que endurecer o coração, se de qualquer jeito o Hashem falou, eu sei que ele nunca vai fazer tchuvá. A tchuvá que ele vai fazer vai ser 10% do que precisa, 20%, nunca vai ser o que precisa para o mal que ele fez para o povo. Então para que endurecer o coração? O Rashi fala isso. Eu sei que o faraó não vai fazer tchuvá. Eu tenho certeza, diz Rashi. E a tchuvá que ele vai fazer é uma tchuvá assim, muito superficial. Hashem falou, diz Rashi, explicando o passuco, e aí Hashem endureceu o coração dele. Mas a pergunta que o Shla HaKadosh fala é para quê? O Shla HaKadosh fala algo espetacular. E eu não acreditei até ler ele dentro algumas vezes. Quem quiser depois, o texto está impresso aqui. É o seguinte. Não existe o Puram Yisrael. Vou repetir de novo. Não fui claro. Não, vou repetir de novo. Mesmo que ele não endurecesse o coração dele, o faraó não teria feito tchuvá. E a tchuvá que ele não vai fazer, ele vai merecer ser castigado. Então por que precisa de endurecer o coração do faraó? Ah, mas eu aprendi na escola. Mas, de novo, o Rashi fala que não precisava. É bomba isso, é o mesmo Rashi, eu nunca tive essa pergunta. Shla HaKadosh fala algo espetacular, ele fala o seguinte. Ele fala, tem uma razão só para Hashem endurecer o coração do faraó. O mesmo Humash com uma novidade. Hilul Hashem. Como assim Hilul Hashem? Hilul Hashem quer dizer profanar o nome de Hashem. É o seguinte. De fato, diz Shla HaKadosh, o faraó já merecia ser castigado. Acabou. Ele não vai fazer tchuvá de qualquer jeito, sem endurecer o coração. Mas prestem atenção. Faraó, se eu não endurecer o coração dele, vai fazer um pouco de tchuvá. Mas não é tchuvá de verdade. Quem sabe disso? Só eu, maiúsculo Hashem, dizendo. Agora olha que interessante. O mundo, o que vai ver no jornal? O que vai sair no Egyptian Times? Faraó faz tchuvá. E ainda assim, ele ainda leva na cabeça. O que isso vai causar
Hilul Hashem. Olha como Hashem é... Ele pediu para ele fazer tshuva, ele fez tshuva, e ele ainda foi castigado. Agora, olha que interessante. O que Hashem fez? Como conserta o problema? Olha que legal. Só Hashem sabe, mais uma vez, que a tshuva do faraó nunca ia ser verdadeira. Então Hashem falou o seguinte: se eu não endurecer o coração dele, para que ele não faça nada de tshuva, e as pessoas, fica evidente para todo mundo que ele não fez tshuva, aí faz sentido dizer porque o faraó foi castigado. Então Hashem endureceu, assim diz o Lakadosh, olha que bomba, o coração do faraó, para que ficasse visível sem microscópio, a olho nu, para simples seres humanos, que faraó não fez tshuva. E se faraó não fez tshuva, ele continuou durante 10, 20 anos contra Hashem, meu amigo, tem limite, paciência, até de Hashem tem limite, e você, faraó, merece ser castigado. Então não existe aqui como que Hashem fez isso. Isso não causaria, obviamente nem Hashem falando, um Hilul Hashem, profanar o nome de Hashem. Tudo isso que Hashem fez de endurecer o coração do faraó é para não pegar, falando em português, claro, para não pegar mal para Hashem. Para não pegar mal para Hashem, Hashem falou, eu sei que ele não vai fazer tshuva, eu sei, Hashem disse, mas quem não sabe, o mundo inteiro. A única forma de todo mundo ver que ele não fez tshuva é se eu endurecer o coração dele, e ele não fizer nada de tshuva, porque vai ter evidente, porque ele merece ser castigado. Se eu não endurecer o coração dele, o que vai parecer? Ele fez um pouco de tshuva, mas ninguém sabe que a tshuva dele não foi autêntica. Só eu, Hashem, sei, e as pessoas não vão entender porque Paró foi castigado. Assim diz o Shla, no comentário dele, sobre Parashat Vairá. E o Shla, Akadosh, traz mais uma prova poderosíssima sobre esse mesmo conceito de Hilul Hashem. Olhem que espetacular. Moshe Rabbeinu sobe no Har Sinai e ele falou, me esperem, que daqui a 40 dias a gente vai conversar, eu quero trazer um presente para vocês. Então, obviamente, que quando o Abba e a Ima viajam, eles contam para o Yeletov, o Abba e a Ima vão voltar com um presente. Todo dia o Yeletov pergunta para o Babá em casa, meu Abba está chegando, quanto falta? Né? Ou se ele vai vir ou não, tudo bem, o importante é o presente. Então o povo também queria o presente, no caso, algo muito precioso, a Torá Kedoshá. Moshe Rabbeinu sobe no Har Sinai, ele está pronto para trazer a Torá depois de 40 dias. Moshe Rabbeinu demora para descer um pouco mais. O povo fica desesperado, o que eles fazem? Retaegel. Eles fazem o... Espera aí, mais ou menos, não fazem o bezerro. Tem lá um craftsman que faz o bezerro. Quem é o Orives que fez o bezerro? Quem fez o bezerro? Foi Aharon. Quem era... Calma, vamos ler o que está escrito na Torá, não o que a gente quer. Está escrito na Torá. Quem participou da confecção, assim está escrito na Torá, a gente não pode mudar o que está escrito na Torá. Quem participou da confecção, queria que não fosse assim, mas tem que ler a Torá como está escrito, né? Quem participou da confecção do bezerro de ouro, quando ficaram desesperados que Moshe Rabbeinu não desceu? Aharon. Aharon era profeta? Certeza. Ele era tzadik? Absoluta certeza. Ele era o irmão mais velho de Moshe Rabbeinu. 3 anos a mais. De repente, Aharon aceitou fazer o bezerro de ouro. Agora preste atenção. Pergunta o Shlomo Kadosh, qual que é a lógica? É inconcebível. Se você fala que uma pessoa no século 21 aceitou fazer uma idolatria, é assustador. Aharon, irmão de Moshe Rabbeinu, aceitou. Ah não, mas o intuito de Aharon era enrolar eles até amanhã de manhã. Mas como assim? Tá certo que ele ia enrolar eles até amanhã de manhã esperando que Moshe Rabbeinu ia chegar. Mas de qualquer jeito, qual foi a saída que ele deu e que de fato foi confeccionada? Vamos fazer um bezerro de ouro. Como é que é possível falar isso? Se a gente não conhecesse a história, pena que a gente conhece, ou a gente lesse a Torá pela primeira vez, como se fosse, e alguém contasse pra gente que o irmão de Moshe Rabbeinu fez uma avodazará, uma idolatria, essa pessoa merecia um tapa na cara. Mas a Torá conta isso pra gente. Qual foi a lógica de Aharon fazer o bezerro de ouro? Olha que interessante. Diz o Shlomo Kadosh, uma bomba. Ele fala o seguinte, olhem que espetacular, olha que resposta perfeita. O Shlomo Kadosh falou o seguinte: as averot que uma pessoa faz, ele, infelizmente, tudo na vida tem causa e consequência, como a lei da física ensina a gente. Então, se uma pessoa faz uma verá, ele merece uma consequência. Se ele faz uma mitzvah, também merece uma consequência. Se uma pessoa pensa em fazer uma verá e ele não faz, qual que é a lei?
Não considera. Hashem é gentil, que ele não considera. Diz a Gemara na página 39b, em Masechet Kiddushin, tem uma exceção. Avodah Zarah, idolatria. A Gemara aprende isso de um passuco, mas a Gemara fala o seguinte, essa é uma lei prática. Uma pessoa que pensa em fazer idolatria e não faz, ele já é castigado. Diferente de todas as outras averot. Repito, uma pessoa que pensa em fazer Avodah Zarah, idolatria, e ele não faz, o fato de pensar em Avodah Zarah é uma exceção, diz a Gemara em Kiddushin, essa pessoa é castigada por isso. Pessoal, olhem o Heshbon, a conta que Aharon fez. Aharon falou o seguinte, nenhuma das nações no mundo vai ver que o povo pensou em fazer idolatria. Ninguém sabe o que o povo pensou. Então, Aharon fez o seguinte Heshbon, olha que bomba, pessoal, assim explica o Shlakadosh. Shlakadosh, fora que ele é um gigante de um Talmid Chacham, se a gente adicionar uma coisa a mais, a gente vai escutar ele com mais louvor. Tá bom, então vamos falar. Shlakadosh foi um Mekubal gigante que houve dentro da história de Bnei Israel. Shlakadosh falou o seguinte, ninguém sabe o pensamento que os Yehudim tiveram em fazer idolatria. Mas eles merecem ser castigados por isso? Merecem, porque idolatria é uma coisa que só o pensamento já incita ao castigo. Agora, se o povo for castigado, mas eles nem fizeram o Reta Egel, pessoal, olhem que bomba. Todo mundo que estiver ao lado, o que eles vão falar? O povo nadou e morreu na praia. Hashem tirou eles do Egito, deu 10 pragas, atravessaram o mar, Hazako Baruch, chegou lá depois de 40 dias. Deve ser que esse Deus não é tão forte. Fato é que eles não fizeram nada, porque não fizeram Reta Egel e já foram castigados. Então diz Shlakadosh, só ele pode falar isso. Aharon falou, claro que teria, vou repetir de novo, Avodah Zarah por si só o pensamento de Avodah Zarah, diz Agmará, já é considerado como Maasei, já requer, infelizmente, um castigo. Então, olhem que bomba de Shlakadosh, é espetacular, eu li isso algumas vezes, hein? É delicioso. Olha como explica. Como que Aharon... Se eles pensavam, sim, mas boa, o castigo seria menor, talvez, não sei, mas olhem que bomba. Diz o Shlakadosh, Aharon entendeu que mesmo que para o povo o castigo seria menor, a repercussão seria muito maior, porque causaria Hilul Hashem, profanaria o nome de Hashem. Como? Olhem que interessante, diz o Shlakadosh, Aharon, copiei as palavras, que dá medo de falar isso, se ele não tivesse falado. Aharon asaita egel leshem shamayim. Aharon fez o egel leshem shamayim, com intenções boas. Eu também falo Lashon Hara leshem shamayim, não se compara com Aharon. Ele fez de verdade, tá bom? Ele fez o Aharon leshem shamayim igual que alguém coloca tefilin, melhor ainda. Diz o quê? Como assim leshem shamayim? Sheloi tchalel Hashem, para que o nome de Hashem não fosse profanado. Ou seja, olhem que espetacular, porque Hashem endureceu o coração do Paró, de qualquer jeito ele ia fazer tchuvá, porque ninguém ia saber que a tchuvá dele não é válida. Então Hashem endureceu, para ele não fazer nenhuma tchuvá, para ficar evidente que Paró foi castigado porque ele não fez tchuvá zero. Por que Aharon, como que Aharon aceitou fazer uma Avodah Zarah? Porque Aharon falou, poxa vida, se o povo pensar em fazer idolatria e não fazer, o que vai acontecer? Ninguém vai saber disso. E o povo vai ser castigado, vai gerar um Hilul Hashem para o povo e para Hashem. Então, no fim, o povo fez o Reta Egel, todo mundo viu e falou, esse povo merece mesmo ser castigado. E de fato, o povo foi castigado. Olhem só que show. Depois que eu vi isso, me acendeu a seguinte luzinha. Uma das coisas, um dos crimes capitais que houve no Sefer Torah, em Sefer Bamidbar, para Parashat Shelach Lecha, que aconteceu, que episódio aconteceu? Meraglim, né? Os espiões. Eles voltam contando mal da terra de Israel e o povo fica, ulala, né? Desesperado, como é de se ficar. Eles falam mal da terra de Israel, o povo está no deserto, o que eles falam? Quem poderá nos ajudar? E já que não tinha o chapolim colorado, o que eles fizeram? Ficaram desesperados, a gente está no deserto, é uma terra de gigantes, o que a gente vai fazer? O povo ficou desesperado. Qual foi a reação de Hashem quando o povo ficou desesperado? O que aconteceu? Hashem ficou, olha pessoal que está escrito na Torá, aqui no Bedever, Hashem fala para Moshe Rabbeinu, that's it. Eu não aguento mais. Se você tem paciência ainda, eu não tenho mais, disse Hashem para Moshe Rabbeinu. Aqui no Bedever, eu vou dar uma epidemia para esse povo. Você está escrito em Parashat Shelach Lecha. Veorishenu, mas não se preocupa. Ve'eseutcha legoi gadol ve'atzum mimenu. Eu vou fazer de você um outro povo.
Porque esse povo não merece mais ser o seu povo, Moshe Rabbeinu. Eu, Hashem, dizendo para Moshe Rabbeinu, não tenho mais paciência, esse povo não merece mais. Beleza. Agora, Moshe Rabbeinu, o que ele podia fazer? Hashem deu um argumento bom ou não bom? Ótimo. Mas a gente sabe que a gente continua vivo até hoje. Porque Moshe Rabbeinu teve algum argumento. Olhem que espetacular. Que argumento que Moshe Rabbeinu teve para argumentar contra Hashem. Olha o que ele falou, olha que espetacular. Disse Moshe Rabbeinu para Hashem, Mibilti, olha, Hashem, eu vou te falar uma coisa, você faz o que você quiser, Hashem, desculpe. Mibilti echolet Hashem leavet ha'amazeh la'aretz, asher nishba lahem, vaishchatem bamidbar, só traduzindo o passuco, em Shelach Lecha, Moshe Rabbeinu, falando para Hashem, olha Hashem, Mibilti echolet Hashem leavet ha'amazeh la'aretz, Hashem, o que o povo vai falar? As nações vão falar, Hashem não tinha força de trazer o povo até a terra, porque ele prometeu, mas nadou e morreu na praia. Então, vai Shchetem Bamidbar, ele matou todo mundo no deserto, porque deve ser que Hashem é mais fraco que o Deus do deserto ou algum outro Deus. O que Hashem fala? Os Ashkenazim cantam isso 1000 vezes em Yom Kippur. Vayomer Hashem salachti kidvarecha. Vusis dos, em árabe, o que quer dizer salachti kidvarecha, pessoal? Eu perdoo o povo, o que quer dizer kidvarecha? Olha aqui que o Rashi fala. Bishvil ma sheamarta. Só vou perdoar o povo, Moshe Rabbeinu, desse pecado dos meraglim, dos espiões, por uma razão, Bishvil ma sheamarta, pelo que você falou. O que Moshe Rabbeinu falou? Shemumru mibilti echolet Hashem. Porque todo mundo vai falar, deve ser que Hashem não é capaz. Quer dizer, qual a argumentação que Moshe Rabbeinu teve para com Hashem? Para segurar o povo e não matar o povo? Hashem, olha o Hilul Hashem que isso vai causar. Todo mundo vai falar, deve ser que Hashem não tem força, Hashem não consegue salvar o povo. O que salvou a gente, o que gerou Moshe Rabbeinu, que gerou Hashem endurecer o coração do Paró, Aharon fazer o Reta Egel. E, por último, que a gente mencionou agora, a argumentação de Moshe Rabbeinu para salvar o povo depois do pecado dos espiões, foi Hilul Hashem, profanar o nome de Hashem, ou o contrário, para manter algo chamado Kiddush Hashem, santificar o nome de Akadosh Baruch Hu. Eu vi uma história que aconteceu em 1929. É um ano importante que a gente tem que lembrar ele. O evento da década que aconteceu, judaica, certeza, em 1929, Sisu Besimchu, Besimchat Torah, não era Simchat Torah, mas o fim era verdade, Utnu Kavod la Torah. Era um ano de muito respeito para a Torá. O quê? Em 1929 foi inaugurada a primeira yeshiva. Nunca houveram yeshivot? Claro que houveram, mas a yeshiva desse tipo foi a primeira. A famosa yeshiva chamada Chachmei Lublin, que até hoje, quando se vai na Marcha da Vida, se visita e se vê um prédio monumental, grande, majestoso, ainda mais para 1929, amarelo hoje, não era amarelo, mas hoje é amarelo gema para chamar mais atenção. Quem fundou essa yeshiva? Famoso Rav de Lublin, Rav Meir Shapira Milublin. O que tem dessa yeshiva? Já haviam yeshivot antes. Era a primeira yeshiva, 1929 mais uma vez, que tinha um lugar para comer na yeshiva, para dormir na yeshiva, e também, diga-se de passagem, um lugar para estudar também na yeshiva no mesmo prédio. Antigamente estudavam num prédio, dormiam no outro e comiam yaret na casa de alguém. Ele instituiu algo chamado edifício yeshiva, onde vai ter 3 em 1. Comer, beber, dormir e estudar no mesmo prédio. Curiosidade, para que a gente saiba alguma, entre parênteses, Rav Meir Shapira, ele faleceu com 46 anos de idade, cultura geral. Ele foi Rosh Yeshiva por quantos anos de Yeshiva de Lublin? 3 anos. Inaugurou a Yeshiva com 43, faleceu com 46. E ele não teve nem um filho biológico fora o Daf Yomi. Repito de novo, ele não teve nem filho, nem filha, nenhum biológico, fora os alunos dele, e obviamente aquele conceito difundido no mundo, que é chamado Daf Yomi, de estudar a mesma página do Talmud em todos os lugares do mundo, cada dia uma nova página. Voltamos. Para entrar na Yeshiva de Lublin, o aluno tinha que saber 200 páginas de Gemara, saber, né, eu já estudei.
eu vou te fazer perguntas para ver se você é versado em 200 páginas de Gemara. Cada página tem 2 lados, são 400 caras de Gemara, né? Frente e verso, 200 vezes 2, é muita coisa. Quer dizer, quem estudava naquela yeshiva, só quem era top, não era gênio, era esforçado, mas eram pessoas muito qualificadas. Eu não gosto de comparar, mas me veio à cabeça agora, talvez seria MIT do mundo das yeshivot, tá bom? Na inauguração, procurei bastante, não tenho o número exato, alguns falam 30, outros falam 50, entre 30 e 50 mil pessoas vieram para a inauguração da yeshiva. Em 1929, de 30 a 50 mil pessoas é muita gente. É um estádio do Pacaembu cheio. Veio um Rebbe famoso no momento e antes da inauguração sentou para conversar com o Rav de Lublin. Todo mundo esperado, sentado nas cadeiras, alguns de pé, esperando a inauguração a começar, e entra esse Rebbe famoso e o Rav de Lublin numa sala e ficam lá alguns minutos, e mais minutos, depois saem. E perguntaram para eles, mas qual é o assunto que é tão importante a ser discutido agora? Está todo mundo esperando. Esse Rebbe famoso perguntou para o Rebbe de Lublin o seguinte, olha, o diálogo que aconteceu naquela sala logo antes da inauguração era o seguinte, eu estou preocupado, Rav Meir Shapira de Lublin, falou Rav, para o Rav Meir Shapira de Lublin, falou o Rebbe para o Rav Meir Shapira de Lublin, estou preocupado com uma coisa, por que o primeiro set de Luchot foi quebrado no Har Sinai? Então, o Rav de Lublin, fundador de Yeshiva, como ele falou para ele, famoso, está escrito no Midrash, porque o primeiro set de Luchot foi dado com luzes, com trovões, com barulho, com fanfarra, com shofar. Isso gerou a Ainará e causou a destruição do primeiro set de Luchot. Quem fala isso não é alguém que lê a mão, lê o pé, lê xícara de café. Baratashbir, quem fala isso é um Midrash, é Hashem. Então, perguntou esse Rebbe para o Rav Meir Shapira de Lublin o seguinte, aqui na inauguração tem mais gente do que você imaginava, veio mais gente, vai fazer mais barulho, tem muitos sábios, muitos alunos capazes, e isso vai causar Inará, e vai fazer com que a sua yeshiva provavelmente dure menos tempo do que se fosse feito uma coisa o quê? Mais tranquilex, na moita. Será que não vale a pena a gente dar uma dispersada no povo, fazer uma coisa um pouco mais suave? Boa pergunta que você deve estar tendo. Quem a gente vai falar para o povo? Não sei. Faz um gefilte fish grátis aí na mesa do lado? Eu não sei o que eles iam falar para o povo, mas é um argumento bom. O Rav de Lublin virou com sua genialidade e falou para o Rebbe o seguinte, com todo respeito, obviamente, é o seguinte, será que Hashem não sabia que as Luchot iam ser destruídas? Será que Hashem não sabia que a fanfarra ia fazer destruir o primeiro set das tábuas da lei? Então, por que perguntar ao Rav de Lublin? Hashem próprio fez trovoadas, fez barulho, fez fogo e fez toda aquela show que teve em volta das Luchot antes da outorga da Torá. Por que todo esse rafle? O Rebbe ficou na dúvida, falou, não sei. Se o Rebbe de Lublin é o seguinte, o Kiddush Hashem, santificar o nome de Hashem que houve no Har Sinai, quando todos os povos do mundo viram Hashem pela primeira vez, foi algo show. Isso valeu mais a pena do que o Ainará, que infelizmente causou quebrar as Luchot. Quer dizer, o Kiddush Hashem foi mais caro para Hashem do que o fato que as Luchot iam durar menos tempo por causa do Ainará. Então disse o Rebbe de Lublin, eu estou pronto que minha yeshiva dure menos tempo. Eu sei que vai trazer Ainará e que provavelmente, talvez, minha yeshiva vai durar menos tempo. Felizmente, a yeshiva não durou muito tempo, houve a guerra, né? Mas ia durar talvez mais, de alguma forma ou outra, se não tivesse o Ainará. Mas, disse o Rebbe de Lublin, para o Kiddush Hashem que essa yeshiva vai gerar, e para as pessoas vindo, e o kavod da Torá, o kavod da Torá que vai ter pelo primeiro prédio, não por mim, pela yeshiva, pela Torá, que se come, se bebe, se estuda, vai fazer algo magno. Esse Kiddush Hashem vai se manter para sempre. Contas de Hashem. Porque ele faleceu tão cedo, não sei. Ele faleceu, o Rav de Lublin faleceu de uma forma repentina e faleceu. Talvez ele terminou a missão dele no mundo, não sei. Contas de Hashem, não sei. Inclusive, olha que interessante, o Rav de Lublin, a gente vê aqui, curioso, a bomba de poder que Kiddush Hashem tem. Mesmo que vai causar Ainará, o Kiddush Hashem tem um impacto.
Ninguém falou que precisa fazer um bar mitzvah que vai sair no jornal, porque isso não é Kiddush Hashem. Mas abrir uma yeshiva causa Kiddush Hashem. A entrega da Torá causa Kiddush Hashem. Isso faz o quê? Ainará, tá certo, mas o Kiddush Hashem, ele justifica que tenha Ainará. Olha que espetacular. Mesmo que o Ainará vai durar menos tempo. O Rav de Lublin falou, se Hashem fez isso no Har Sinai, eu também quero fazer isso na minha yeshiva. Eu estou pronto a abrir da mão da minha yeshiva para durar menos tempo, para que haja mais Kiddush Hashem, por Hashem mesmo. Olha que curioso. Esse mesmo Rav de Lublin faleceu sem nenhum filho biológico, mas no último Shulchan Aruch, em Estados Unidos, tinham 90 mil pessoas. Fizeram isso num estádio. Na saída do estádio, um repórter não Yehudi falou o seguinte, olha, sempre que termina um evento aqui no estádio, tem muito trânsito na saída, é normal. Muitos carros, muitas conduções, muitas pessoas saindo. E aqui houve uma coisa interessante, diferente dos outros eventos. Também teve trânsito, mas nos outros eventos, quando tem trânsito, tem buzina. Um começa a buzinar para o outro, para sair correndo, um quer passar na frente do outro. E vi uma coisa curiosa, disse esse repórter não Yehudi. Eu vi na saída do estádio, depois da finalização do Siyum, do Daf Yomi, terminaram todos os tratados do Talmud, a cada 7 anos e meio. Ele falou, eu vi uma pessoa que mal conhecia a outra, assinando para outra e falando para ele, boa noite. Pareciam todos uma coisa só. E de fato, é isso mesmo. Uma mulher, o repórter contou, esqueceu um guarda-chuva, tinha mulheres também no Daf Yomi, no estádio lá, ela esqueceu, não que ela estudava Daf Yomi, mas ela queria presenciar o Kavod da Torá, ela esqueceu o guarda-chuva e uma toalha no estádio, na cadeira dela. 12 horas depois, esse guarda-chuva, essa toalha estavam na porta da casa dessa mulher. Por quê? Eles conseguiram ver pelo assento quem comprou o assento e a Agudat Israel, que é responsável pelo evento, viu onde essa pessoa mora e depois de 12 horas, se encontrou esse repórter e essa mulher, ouvinte, testemunhou isso, que o guarda-chuva dela não era um iPhone 9, iPhone 10, não era uma coisa que custava $1 milhão, mais magro ainda, era um guarda-chuva simples. E uma toalha foram depositados na porta da frente da casa dessa mulher. Porque o Kiddush Hashem começou aonde? Com alguém, Rav Meir Shapira Milubrin, que só esperava Kiddush Hashem, é isso que ele queria da vida. Pessoal, dá um passo à frente, quando se fala de Kiddush Hashem e de Hilul Hashem, santificar o nome de Hashem e profanar, que é o contrário, é o seguinte, a gente fala Kadosh, 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 falar isso 3 vezes por dia, 2 vezes por dia, Shaharit e Mincha, na Kedushá, Hashem melo kol haaretz kevodo. Tradução, que Hashem é muito Kadosh, né? Ele é Kadosh. Melo kol haaretz kevodo. Hashem preenche o mundo inteiro. Quem fala essa frase que a gente está mencionando? A gente fala Shaharit e Mincha, na Kedushá. Os anjos falam isso, né? A gente repete o que os anjos falam? Não, a gente está louvando Hashem, a gente não está só repetindo, a gente está usando a mesma frase. Inclusive, os anjos só podem falar essa Kedushá lá no Shamayim, depois que nós, Yehudim, falarmos isso aqui, nesse mundo. Já repito de novo, importante saber isso. Só depois que o Minyan fala Kadosh, 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 Hashem, Melok Olaretz Kevodô, que os anjos têm a permissão de falar. Os anjos não podem falar antes que nós o falamos. Por que isso? O Kadosh do anjo é muito maior do que o meu Kadosh, do que o nosso Kadosh. Entendi. O anjo só pode falar Kadosh depois que eu falo no Knis, na sinagoga. A gente tem uma ideia do que é um anjo? A gente não consegue nem ver um anjo. Se a gente visse um anjo, a gente ia desmaiar de tanta Kedushá, santidade que o anjo tem. Mas não é Lauen que o anjo precisa esperar no meu minyan de 10 pessoas que eu esteja lá no escritório fazendo Kadosh, para depois ele poder falar Kadosh. Qual a lógica disso daqui? Eu acho que a resposta é a seguinte. Um anjo, como a gente sabe, não tem livre-arbítrio. O anjo, por mais alto e elevado que ele sim é, o anjo foi pré-programado, o cruise control, para ele viajar naquela velocidade constante para sempre. Quando a gente vê, eu cada vez que vejo isso, eu espero tentar passar um pouco desse meu sentimento para vocês, que eu acho que é forte, cada vez que eu vejo um jovem, seja um jovem, eu digo de 8 a 88 anos de idade, sentado na frente de uma página de Gemara, uau, com tantas distrações que tem no mundo,
seja joguinhos de celular, joguinho de computador, trabalhos para a escola, preocupação com a faculdade, com a ginástica, outras coisas que a pessoa tem, tanta coisa para preencher o tempo. Uau! Tem que arregalar o olho. Tem que arregalar o olho quando a gente vê uma coisa dessa no século XXI. Quando a gente vê uma pessoa que trabalha, e Erev Shabbat, ou Erev Yom Tov, liga a fazer uma pergunta, posso fazer esse business Erev Yom Tov? Posso descontar essa duplicada Erev Yom Tov? Meu amigo, você está no século XXI, deixa rolar. Você está com o escritório fechado, o que interessa? Você pode transportar, não pode transportar? Tá, para com isso. Uau! Isso tem que arregalar o olho de alguém. E se a pessoa pergunta e ele responde, ele recebe um não, a pessoa fala, eu estou pronto a receber um não, eu não vou descontar essa duplicata, eu não vou fazer esse transporte da... Você está no século XXI, isso é magno. Quando pais se preocupam em como os filhos se comportam com a tecnologia e a liberdade que eles têm ou deixam de ter com a tecnologia, isso é algo de arregalar os olhos também. Faço questão de trazer esses exemplos, mais um ou dois. Quando uma família viaja, esse é o exemplo que é na barriga fala alto, né? A família viaja e o hotel é all-in. E nós passamos 10 dias comendo atum, bolo de atum, sopa de atum, lata de atum, atum com pão e pão com atum. E a gente pega algumas mexericas da mesa lá que a gente pagou, naquela, né? Aí a gente toma cafezinho também. Olha que interessante, é aquele noodles, aquela água quente com noodles, boa. Isso anjo nenhum tem. Por que nós falamos Kadosh? E só depois um anjo pode falar Kadosh, porque por mais santo que um anjo seja, e a gente nem tem ideia do que um anjo é, sem desmerecer nenhum malach, obviamente, mas tem algo que o anjo não tem, o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio que nós temos, e estou falando para hoje, século XXI, de todos esses exemplos e outros que possam existir. Anjo, nenhum está num escritório e para fazer minha com minyan, como tem muitos escritórios em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros lugares. Param. Uma vez eu fui no Rio de Janeiro falando, olha, Rabino, eu queria que o senhor viesse dar um shiur para a gente, no centro do Rio de Janeiro. Que horas? Eu esqueci o horário, vamos supor, é da 1h30 às 12h15. Eu falei, mas ninguém trabalha? Como assim? A gente para almoçar 5, 10 minutos, tem um shiur de meia hora, 40 minutos, depois faz minha. No meio do dia. Isso anjo nenhum tem. Isso é Kadosh. Quando a gente vê um homem andando com o celular no Shabbat, e se ele estiver na mesa de Shabbat dele, o celular tocar, ele para ir atender alguém, obviamente que eu estou falando de uma pessoa que vai ir para a festa, né? Estou falando de alguém da Tzalá, que para atender alguém. Alguém que está no meio do trabalho, ele para descer para salvar alguma pessoa, ou ajudar a salvar. Se salva ou não, não faz diferença, ele foi se esforçar para isso. Pessoal, isso é algo que anjo nenhum pode proporcionar para Hashem. Anjo nenhum pode trazer esse louvor para Kadosh Baruch Hu. Por que nós precisamos falar Kedushá? Para depois os anjos falarem por todos esses exemplos que eu trouxe para vocês. Por quê? Porque esse Kiddush Hashem, que nós podemos fazer, ninguém no mundo tem a capacidade de fazer, mesmo um anjo, porque ele não tem livre-arbítrio. E nós temos a oportunidade de estar fazendo isso ou não estar fazendo isso. Isso é Kiddush Hashem. O Chazon Ish tem muitas cartas que pessoas mandavam para ele perguntas e conselhos psicológicos também, de comportamento. E essas cartas estão publicadas em livros que o Chazon Ish tem, Rav Yishaya Karelitz, mais conhecido como Chazon Ish. E tem muitos diamantes lá. Um aluno fez uma questão para o Chazon Ish. Era um menino esforçado e que estudava a Torá. E a carta me chamou muito a atenção, e eu acho que isso tem a ver com Kiddush Hashem também, com santificar o nome de Hashem. Disse o Chazon Ish, em uma linha da carta, para o menino, é o seguinte: Ani roe, eu, Chazon Ish, falando para o menino, she'encha ma'arich et atzmecha be'erech hanachon, que você, querido aluno que estuda a Torá, não sabe se valorizar. O mibli mesim incha mezalzel bemagmat shel yediat haTorá. E já que você não tem essa apreciação pelo que você faz, você acaba, por tabela, depreciando a Torá e o valor do seu estudo da Torá. Quando eu li
A carta é grande, mas eu peguei só essa frase para vocês e me chamou muita atenção. Eu aprendi para minha própria pessoa o seguinte, queria compartilhar com você, para que a pessoa possa ser Mekadesh Shem Shamayim de verdade, santificar o nome de Hashem, eu preciso parar de ter aquela anavá, aquela humildade errônea, isso não é humildade, isso é bobeira. Eu preciso começar a ver o meu valor. Quando eu paro para fazer minchá no meio do dia, quando eu paro para estudar a Torá e eu viro meu celular de ponta cabeça e deixo ele no silencioso, quando eu fecho o meu escritório Shabbat, Yom Tov, quando eu cuido do que meus filhos falam, quando eu cuido das alachot nidá da minha esposa, e minha esposa cuida das alachot, obviamente também, isso tudo, anjo nenhum pode entregar para Hashem em século 21, Kol Sheken mais ainda. Disse o Chazon Ish, mas isso tudo não basta se você e eu, homem ou mulher, e eu não souber valorizar a mega potência do ato que eu faço. O Chazon Ish está falando isso para o menino que estuda, para o menino que estava no caminho da Torá, mas falou, olha, pela pergunta que você está me fazendo, eu senti com minha sensibilidade que você não sabe valorizar o que você faz. Nós precisamos saber valorizar o esforço que nós temos. Onde você vai? Estou indo fazer minchá, estou indo fazer shaharit, estou indo estudar a Torá. Peraí, eu estou indo estudar a Torá, eu sou 1% do povo. Hashem está dançando de alegria quando eu estudo a Torá, quando eu acendo as velas de Shabbat, quando eu vou no mikveh, quando eu tenho dúvida, eu pergunto para o Rav se pode e se não pode, então eu não encosto na minha esposa. Pessoal, isso aqui é algo magno. A gente soubesse, eu aventuraria a dizer, se não fosse falta de respeito, que Hashem dá cambalhotas de alegria. Mas falta nós sabermos valorizar e dar um tapinha nas costas mesmo. De verdade. Uau! Eu acho que cada dia que nós dormimos com o Yehudi é uma batalha vencida. Não cada vez que meu filho casa. Não cada vez que meu filho casa com o Yehudi, cada dia é uma batalha. Cada dia que eu voltei para casa com o Yehudi, cada dia que eu voltei para casa cumprindo o que eu já cumpro, homem ou mulher, isso é uma batalha. Baruch Hashem, Yom Yom. Hashem fala, cada dia no século 21, de fato eu vejo jovens, é uma batalha. E cada dia é uma batalha vencida. Cada dia é um ciúme da vida da pessoa, daquele dia. Uma vida de Torá, daquele dia. Cada mitzvah tem Kiddush Hashem. Todas. Se a gente não acredita, tem que acreditar. Cada mitzvah que eu faço, o Chazon Ish falou, você não sabe valorizar. Se soubesse, se apreciar você próprio e tua atitude religiosa. A gente perguntou qual que é o mission statement das empresas, cada uma tem uma, e qual que é o nosso mission statement, a missão da pessoa. A missão do Yehudi nesse mundo, está escrito assim, o Navi fala para a gente, é Lekadesh Shem Shamayim, santificar o nome de Hashem. Por quê? Talvez a resposta seja que já que cada um de nós carrega um pedaço de Akadosh Baruch Hu dentro da gente, quando eu sou Mekadesh Shem Shamayim, quando eu santifico o nome de Hashem, o que eu estou falando? Que o meu pedaço de Hashem está se refletindo de uma forma boa. Se eu me comporto de uma forma não boa, que eu estou falando? Que o Hashem se reflete de uma forma desgostosa no mundo. Pode ser isso em casa, obviamente, e também na rua. Não gosto de falar só na rua, tem que ser em casa, vírgula, e também na rua. Rav Yaakov Kamenetsky foi Rosh Yeshiva de Yeshiva de Torah Vadat, foi um dos grandes Talmidei Chachamim que, em especial, os Estados Unidos teve. Ele foi numa consulta médica, e mesmo que ele era um grande Talmidei Chacham, ele teve que esperar, porque para ser paciente tem que esperar, por isso que o nome da pessoa que está doente é paciente, tem que sentar lá na sala do médico, esperar. Então esperou 10, 20, 30 minutos, e de repente, do lado do Rav Yaakov Kamenetsky tinha um outro Yehudi. E ele percebeu que o Rav Yaakov Kamenetsky era um rabino, então ele foi falar para ele oi, e o Rav Yaakov Kamenetsky percebeu que ele era Yehudi, nunca tinha visto ele, não era religioso esse menino. Rav Yaakov Kamenetsky começou a jogar bola com o menino na sala de espera. O menino pequeno pegou a bola, chutou, o menino chuta de volta. Então um dos alunos que estava acompanhando ele falou para ele, Rav, o senhor é Rosh Yeshiva. Eu esperaria do senhor na sala de espera, tá com um livro, esperando para usar cada minuto do teu tempo, não jogando bola com o menino na sala de espera que você nunca viu. Rav Yaakov Kamenetsky falou para esse aluno dele algo espetacular. Olha pessoal, olhem que do Hashem, olhem como é viver com esse moto na cabeça. Eu não sei quando esse menino vai ter outra oportunidade de ver alguém que nem eu de chapéu e barba, que ele imagina que é uma pessoa importante, apesar que obviamente que Rav Yaakov Kamenetsky era. Mas ele falou, eu não sei quando eu vai ver isso de novo, um Yehudi ortodoxo. Eu quero que ele tenha uma associação positiva de um Talmid Chacham, de Yehudi que cumpre o Torah Mitzvot. Se eu jogar bola com ele, o que vai acontecer? Ele vai sair daqui e falar, olha, para a mãe dele, para o pai dele, ou para ele próprio. Tem um Yehudi que estava comigo lá, eu estava meio bored lá, sem fazer nada, estava meio chateado, esperando o médico atender a gente, ele jogou bola comigo.
Rav Yaakov Kamenetsky tem momentos que a gente tem que saber que fazer Kiddush Hashem é deixar um impacto bom do que é um Yehudi para um outro. Só olhem que bomba, Rav Yaakov Kamenetsky, Rosh Yeshiva de Torah jogando bola com o menino. Sim, porque o que está no meu lema, na minha bússola, o meu norte, diz Rav Yaakov Kamenetsky, é Kiddush Hashem, para isso que eu nasci. Novembro de 1963, dia 22 de novembro de 1963, o que aconteceu? 22 de novembro de 1963, o que aconteceu? Kennedy. Boa, o dono da casa falou, presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, foi assassinado. Que dia que era? Sexta-feira de manhã, dia 22 de novembro de 1963. Dallas. Ainda bem que eu procurei, porque tem gente aqui que confirma se é verdade ou não. Dallas, Texas. Boa. Quando que foi o enterro do presidente? Não foi na sexta, porque esperando as pessoas chegarem. Foi na segunda-feira. As escolas, era feriado nacional, as escolas nos Estados Unidos fecharam, em respeito ao presidente, e houve uma questão em referência às escolas religiosas judaicas. A gente fecha e faz Bitul Torah, porque todo mundo vai ficar em casa e ninguém vai estudar na Torá, ou a gente deixa aberto e estuda Leilun Nishmat, o presidente. O que a gente faz? Pessoal, lembrem que o mundo inteiro se sustenta sobre as palavras de crianças que estudam Torá. Repito de novo, o mundo inteiro se sustenta sobre as palavras de crianças que estudam Torá. Pergunta difícil. O diretor de Torah Musorah é o que rege as escolas judaicas nos Estados Unidos, não sabia o que fazer, foi perguntar para o Rav Yaakov Kamenetsky, o mesmo que a gente mencionou na história anterior. Rav Yaakov Kamenetsky falou, certeza que tem que fechar as escolas. Ele falou assim, mas Rav, e o Bitul Torah? Diz Rav Yaakov Kamenetsky o seguinte, o Sefer HaKuzari escreve o seguinte, que o povo Yehudi deve ser um coração dentre as outras nações. O que quer dizer isso? O coração define, né, as vontades, ou como talvez diria hoje o cérebro, né? Seria o que é moral, o que é imoral. E se assassinaram o presidente, em alguma forma a gente falhou. Por quê? Porque se a gente fosse demonstrar de fato, olhem que bomba, olha como ele pensa, quanto que moralidade é importante, a gente transbordasse isso tanto, as pessoas tenham vergonha de matar um presidente. Então nós somos culpados e a gente deve ao país que a gente mora, portanto, se você quer saber minha opinião, fecha as escolas em respeito ao presidente. Foi lá um dia de Bitul Torah? Foi? Não, foi um dia de Kiddush Hashem. Por quê? Porque nós viemos para o mundo, obviamente precisa de um Talmid Chacham para falar isso, e precisa ser, cada caso é um caso, mas o lema da pessoa, o lema, a missão do povo Yehudi, de cada um de nós na prática, tem que ser Kiddush Hashem. E aí vem a pergunta, em fase final, poxa, se eu preciso sempre me preocupar com Kiddush Hashem, e não fazer Hilul Hashem, não profanar o nome de Hashem, às vezes é difícil. E daí? Não. Poxa vida, às vezes o fato que você não come na casa da tal pessoa da família, ou do não sei o que lá, você causa Hilul Hashem. Poxa vida, é por causa de você, menino religioso, menina religiosa, que a nossa família está dividida, você não come na casa de não sei quem. Então, se Kiddush Hashem vem antes, como é que a gente faz uma situação dessa? Posso comer num kasher para não ofender alguém? Não. Repito, cada pergunta é uma pergunta e deve ser questionada, porque tem casos que a gente pode ser mais brando, outros menos. Tem que perguntar, uma pergunta. Mas eu quero contar uma história para vocês, curta, que eu li, eu nunca esqueci essa história. A história aconteceu uma vez quando a rainha da Inglaterra foi ser nomeada. Então, o que eles chamaram pessoas nobres de volta de todos os países, pessoas importantes, e convidaram para um grande jantar. Um dos convidados era um Yehudi que comia kasher. Ele ficou na dúvida, eu vou ou não vou? Por um lado, se eu não vou, o que vai acontecer? Ai, é feio, parece que eu não respeito a rainha. Por outro lado, se eu for e eu não comer, o que vai acontecer? Também é desrespeito. Então, o que eu faço? Você sabe o quê? Eu vou falar que eu quero muito ir, mas eu preciso que seja kasher. E aí ela vai falar que você não precisa ir, Baruch Shepetarani, that's it. Então, o que vai acontecer é o seguinte, tá bom, então o menino, esse senhor que foi convidado recebe uma carta, olha, você pode vir, e nós vamos providenciar comida kasher para você. Então tá bom, vou poder honrar ela, não quero desrespeitar, não tenho direito de respeitar ela, por outro lado não vou atrapalhar a minha dieta kasher.
no meio do evento, sobe alguém para falar. A gente fala, olha, nós temos muitas pessoas aqui e viemos prestigiar a rainha. Então, o que precisa acontecer é o seguinte, nem todo mundo se conhece, quando eu bater palma, vocês vão mudar de lugar. Para cada um conhecer pessoas de outras nações também. Por que ficar só no seu casulo com aquelas 2, 3 pessoas que se conhecem? Imagina fazer isso hoje em dia num casamento, hein, pessoal? Tá bom? E aí, mudou de lugar. E mudou de lugar. E cada vez para mudar de lugar, veio o garçom e falou, não se preocupe, a gente vai levar a sua comida junto com você. Só que aquele senhor que sabia que ele era kasher, falou, olha, não é só minha comida, é meu prato. Então ele pegou o prato dele e levou de mesa em mesa, cada vez que batiam palma, ele levava o prato dele e vinha a comida kasher. Levava o prato dele e vinha a comida kasher, para não usar um prato que não é kasher. Pessoal, tentem imaginar um pouquinho o cenário, levar um prato de uma mesa para outra, sem a gravata borboleta, você não é um garçom, você está um convidado, na sala com a rainha presente. É a coisa mais brega do mundo. Terminou o jantar, todo mundo foi cumprimentar, né? Falar tchau para as pessoas, convidaram todo mundo. Fila, esse Yehudi estava tremendo de medo. Por quê? Imagina se a rainha fizer um remark para mim, que ela vai me falar. Porque você levou teu prato de um lugar para o outro. Então, esse Yehudi, kasher, saiu meio cabisbaixo, falou, parabéns, mabruk, saiu. E os oficiais falaram para ele, olha, um minutinho. Ele ficou com medo, olha para minha cara. Ele olhou e falou, olha, kola kavod, parabéns. Pelo quê? Puxa vida, você tem um homem de moral, levar o prato de um lugar para o outro, para você não usar nosso prato porque você tem uma dieta kasher, parabéns. Você é um judeu de se orgulhar. Assim falou a família real para aquele Yehudi. Alguns lugares atrás daquele Yehudi na fila, tinha outro Yehudi. Então ele viu que o Yehudi foi louvado, ele falou, olha, eu também sou Yehudi. E a família real vira para ele e faz uma questão. Por que você não levou o seu prato junto? Ele também comia kasher? Comia kasher, mas não levou o prato dele. E a família real fez um remark para ele. Por que você não levou o seu prato junto? A resposta é, será que eu posso comer não kasher para fazer Kiddush Hashem? Cada caso é um caso e tem que ser perguntado. Mas a resposta que eu queria trazer para cada um de nós aqui, para mim, aprender é o seguinte, queridos. Todo mundo sabe o que é certo fazer. E mesmo não Yehudim apreciam o Yehudi, não quando ele é meia boca, quando é Maria mole, mas sim quando ele é convicto e faz o que precisa fazer. No começo é vergonha, depois as pessoas apreciam. Poxa vida, você é um homem de palavra, você não abre mão por um kavod, ou por algum valor, ou por alguma posição. A rainha perguntou para ele, poxa vida, se você também é Yehudi, por que você não levou seu prato junto? Isso é Hilul Hashem. Kiddush Hashem é ter uma sinagoga limpa. Isso é Kiddush Hashem. Kiddush Hashem é ter uma sinagoga agradável. Quando vem uma visita, deixar ele sentar, mesmo que ele sentou no seu lugar, não fazer ele ficar pulando de lugar em lugar, esse lugar é meu, esse lugar é meu, esse lugar é meu. Senta um lugar para o lado. Kiddush Hashem é quando tem um livro de Torá, ele é bem impresso, seja em português, seja em hebraico, não tem erros de português. Isso é Kiddush Hashem. Você abre um livro em português. E, obviamente, não precisa fazer jogo dos 7 erros, tá bom? Mas você tem um livro em português, se você vê cada página tem um erro em português, poxa vida, faltou um pouco de Kiddush Hashem aí. Por quê? Porque quando eu faço alguma coisa de Torá na minha vida, eu tenho que pensar, isso vai trazer uma repercussão, eu estou representando Hashem. Tudo que a gente faz tem que tentar, na medida do possível, que seja 6 estrelas. Muitos Rabanim que falavam Yiddish e chegaram para os Estados Unidos, fizeram um curso de inglês. Um deles, Rav Isaac Sher, perguntaram para ele, por que você fez Rosh Hashanah de Slabotka? Por que você se preocupou em falar inglês bem? Ele falou, como assim? Se eu vou dar shiurim em inglês, como é que meu inglês pode ser torto, pode ser meia boca? Eu achamos. Não posso falar assim. Por quê? Porque se eu represento a Torá e eu falar um português mal falado, mostra que a Torá é ignorante. Eu não posso fazer isso. Isso é Kiddush Hashem. Nas gerações passadas, o mundo viveu sobre a Kedat Yitzhak. Yitzhak e Avraham foi comandado a matar Yitzhak em prol de Hashem, para Kiddush Hashem. Na Inquisição, muitos se mataram por Hashem. Na Segunda Guerra, infelizmente, muitos tiveram que morrer por Kiddush Hashem. Eu acho
que hoje o nosso trabalho, Baruch Hashem, esse não é o teste que Hashem dá mais para a gente, de se matar por Hashem. Eu acho que o teste hoje para o Yehudi é viver por Kiddush Hashem. É ser um farol na rua, quando a gente passa e fala, uau, eu não sou religioso, mas olha que gostoso é aquela família religiosa. Olha que legal é ser um homem Yehudi. Olha que legal é ser uma mulher Yehudiá. Isso é Kiddush Hashem. E quando alguém perguntar para cada um de nós, poxa vida, mas como que você pode falar que você é o povo escolhido? Isso não é discriminação? Você tanto fala de Kiddush Hashem, depois você fala que você é o povo escolhido. A resposta tem que ser uma só, meus queridos. Se povo escolhido quer dizer o seguinte, eu sou um povo escolhido, quer dizer que eu tenho mais obrigações, eu preciso me comportar melhor, pode ser o povo escolhido, isso não incomoda ninguém. O problema é quando a gente fala que a gente é povo escolhido e por isso eu sou melhor do que você. Não, eu sou povo escolhido, quer dizer que eu tenho mais obrigações, eu preciso me comportar melhor. Isso não tem problema. Que Bezat Hashem, a gente possa sempre lembrar quem nós somos, lembrar o valor que as mitzvot que a gente faz tem, que bomba de poder, e que o nosso mission statement seja sempre como eu posso fazer para Mekadesh o nome de Akadosh Baruch Hu no mundo. Amém, queridos?